O livro de Isaías, meus irmãos, no capítulo aqui 43, no versículo 18 e 19, acabamos de ler, o profeta Isaías, ele vai revelar algo para a igreja. E todo o início de um novo ano é mais do que apenas uma mudança no nosso calendário. Para que possamos desejar inovar mais, a mudar as áreas necessárias em nossas vidas. O início de um novo ano, meus irmãos, é uma chance de Deus para que possamos olhar para trás e aprendermos com o que passamos. Cada ano novo é um convite para que nós possamos perceber as coisas que Deus fez conosco no passado. Ou seja, o que aprendemos com os desafios, com os nossos erros e vitórias do ano que se encerrou, do ano que se passou. Mesmo porque Deus, Ele usa isso para quê, meus irmãos? Para nos fortalecer, para nos amadurecer e nos preparar para um plano que Ele tem para nós a partir de seus propósitos. Para muitos, meus irmãos, às vezes é mais fácil ficar preso ao que deu errado, ou até mesmo ao que não aconteceu, ou a que nos magoou. Mas lambendo também, meus irmãos, as feridas de um passado de ruínas em algumas áreas das vidas, das nossas vidas, sem contextualizá-los como algo pedagógico para um novo começo, um novo recomeço com Deus. E por isso aqui nesta manhã, neste primeiro culto do ano, Deus, Ele me convida você, convida a igreja a ver essas experiências como lições que nos ajudaram a crescer e começar a viver uma nova história e um tempo novo de Deus. E através desses seus caminhos desenhados para nós, e não como peso que nos impedem de seguir em frente. Saiba, meus irmãos, que nesta manhã, saiba você, meu irmão, que nesta manhã Deus está sempre trabalhando, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida e da sua vida. Ele sempre vai trazer algo novo para a sua vida. Ele sempre vai trazer algo novo para a nossa igreja. Aleluia. Mas quando nós olhamos a história de milagres e fé, a Bíblia vai nos identificar que Deus é especialista em transformar, meus irmãos, situações imprevisíveis. Por quê, pastor Leonardo? Repara aqui comigo, meus irmãos. Analisa aqui comigo. Moisés, lá no Antigo Testamento, sendo perseguido, e de repente ele se depara com o mar. Se ele atravessa o mar, ele se afoga com a multidão. Se ele volta, os soldados matam ele. E Deus espera o momento certo. Não é no seu tempo que a obra vai ser mudada. Não é no seu tempo que a sua dificuldade vai passar. Mas é no tempo de Deus. Então o que é que Deus faz? Ele espera mais um pouquinho. E Moisés já aflito, de repente Deus fala a Moisés: toca com o seu cajado no mar. E Moisés vai lá, toca o cajado no mar. E de repente, meus irmãos, aquele mar se abre. E você pensa que o mar abriu da frente de Moisés para trás. Não. O
o mar ele se abre de trás para frente. E quando o caminho está aberto, o que acontece? O povo de Israel começa a passar no meio do mar, em terra seca. E quando aquele povo que perseguia Moisés achavam que ia matar aquele povo, Deus ele começa a fechar o mar de trás para frente de novo. Então, meus irmãos, é um aprendizado para as nossas vidas. Crer na providência de Deus para este ano novo. Deus, esse ano de 2025, tem coisas novas para a comunidade cristã Zoe. Tem coisas novas para mim, para a sua vida. Ele fez água, meus irmãos. Sabe o que é isso? Brotar no meio da pedra. Aleluia. No meio do deserto, o Senhor fez brotar água. A água que se tornava amarga, ela de repente se torna doce. Aleluia. Por isso, meus irmãos, a mensagem de Deus para nossas vidas aqui nesta manhã é para você deixar para trás tudo que impede de avançar, seja os seus erros, seja as suas mágoas, seja as suas frustrações, seja as portas que não abrem. Aleluia. Deus, meus irmãos, nesta manhã, até mesmo nos sucessos que você alcançou, deixando você acomodado, esquece esse problema. Alinhe-se a sua vida ao propósito de que Deus tem para a tua vida. Porque há uma promessa de Deus para mim e para você nesta manhã hoje. Ele promete abrir caminhos onde não havia, trazer vidas a lugares secos. Ele nos chama a confiar somente nele, abraçar somente ele, com fé e o futuro que ele preparou para mim e para você nesta manhã. Aleluia. A minha pergunta para você, meus irmãos, nessa manhã, para nós, incluindo eu, pastor dessa igreja, aleluia, que parte do seu passado você precisa deixar para trás para viver o novo que Ele tem para nós? Deus ele nos chama, meus irmãos, a transformar o passado em aprendizado, a seguir em frente com a esperança para o futuro que Ele sonhou para nós. Este ano de 2025, pela fé, meus irmãos, precisa ser para nós um ano de obediência, um ano de confiança e esperança no que Deus irá fazer por nós. Será que nós estamos prontos para abraçar o novo que Ele nos preparou? Será, irmãos? Será que estamos prontos, igreja, para abraçar o novo de Deus aqui para as nossas vidas? Para abraçar o que Deus já preparou para nós? Acredito eu, meus irmãos, que ao longo desse ano de 2025 entrará pessoas por essas portas que precisarão de só um abraço para ser curado, para ser transformado, para ser liberto. E se a igreja, a comunidade cristã Zoe, começando pela liderança, não estiver preparado, não vai adiantar nada essas portas estar abertas. O texto, meus irmãos, que acabamos de ler, fala de novos começos com Deus. Aleluia. Isaías, ele profetizou, meus irmãos, novos começos com Deus durante um período crucial na história do povo de Israel. O texto aqui, meus irmãos, reflete a mensagem. A mensagem de quê, pastor Léo? De esperança.
de renovação, de que Deus transmitiu o seu povo em meio a tempos difíceis. Veja comigo aqui, meus irmãos. Veja aqui comigo. Isaías, ele profetizou novos começos. Profetizou um novo tempo, uma nova história ao povo de Israel durante o cativeiro babilônico. Sim. Quando olhamos aqui, meus irmãos, o cenário histórico, nós vamos perceber que durante o período em que Isaías escreve a sua profecia, Israel aqui, meus irmãos, Israel aqui, aleluia, durante o período em que Isaías escreve a sua profecia, meus irmãos, Israel aqui, eles enfrentavam uma profunda crise política, espiritual e até mesmo social. O reino do norte, ou seja, Israel, já havia sido destruído pelos assírios em 722 a.C. E o reino sul, que significa Judá, estava à beira do exílio babilônico, que viria a ocorrer em 586 a.C. Ou seja, o exílio foi um período de grande sofrimento para Jerusalém. O centro espiritual e político daquela época foi destruída, o templo saqueado, o povo levado a cativos para uma terra estrangeira. Mas, pastor Léo, e o significado espiritual desse povo? Onde encaixa aí? O cativeiro, meus irmãos. Ele aqui simbolizou o afastamento, irmão Ed, de Israel de Deus. Teve um afastamento de Israel com Deus. Devido ao quê? A sua idolatria, a sua desobediência. O povo se sentia abandonado, sem esperança. No entanto, Deus, irmãos, entenda isso, Deus, Ele não desiste do seu povo. Deus, Ele mesmo, em meio ao juízo, Ele não desiste do seu povo. Ele enviou profetas como Isaías para trazer palavra de conforto e promessas de restauração. Aí entra, meus irmãos, a promessa de renovação deste lugar. Isaías 43, versículo 18 e 19, a qual lemos aqui. Esta passagem, meus irmãos, está inserida em uma seção de livros onde Deus promete resgatar o seu povo e levá-lo de volta para a terra prometida. Ele promete fazer algo novo. Será que você crê nisso? Amém. Será que você pode crer nisso? Amém. O novo de Deus para a sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele vai levar o povo dele de volta à terra prometida. Ele promete fazer algo novo, criando caminhos no deserto e rios no ermo. E quando você olha na sua Bíblia e vê essa palavra ermo, talvez você não entenda, mas há rios, ermo. A palavra ermo, meus irmãos, eu pesquisei a fundo. Ela é mencionada em Isaías 43, no versículo 19, a qual lemos. Refere-se, meus irmãos, a um lugar deserto, inabitado, ou até mesmo árido, simbolizando uma área sem vida ou de difícil de habitar. No contexto do versículo, Deus está falando sobre realizar algo novo e surpreendente, trazendo vida e caminhos onde antes havia só desolação. E aí, meus irmãos, Deus fala: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios
no ermo. Ou seja, simboliza, meus irmãos, um lugar onde seria improvável surgir algo bom ou fértil. A mensagem é que Deus tem poder para transformar as situações improvisíveis e trazer uma esperança, provisão, renovação, mesmo em circunstâncias adversas. Eu acredito nisso, Deus. Em nome de Jesus. Ou seja, o ermos aqui, meus irmãos, significa um lugar que não dava para ser habitado. Imagine você entrar num lugar onde você não consegue se habitar, onde você não consegue passar. Eu fico aqui imaginando quando Deus revela, Deus chama Ezequiel para uma visão. Sabe, irmão, pega. E na visão que Daniel tem, é de um vale cheio de ossos secos. Feche seus olhos e imagina, meus irmãos, você no meio de um vale, onde não tem vida, onde só tem ossos, onde cheira mal, onde você não consegue habitar, onde você não consegue passar. E Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, olha aqui, meu filho, poderão esses ossos secos ter vida? Ezequiel responde: Senhor, só tu sabes. Um lugar, meus irmãos, que era inabitável, ou seja, era ermos, onde não podia ter habitação. De repente Deus manda Ezequiel: então, meu filho, profetiza. Aleluia! Glória a Deus! Coisa linda, Jesus. E de repente, meus irmãos, Aleluia. essa palavra ermos, aonde não há habitação, aonde não há saneamento básico, aonde não há estrutura para construir algo novo, começa a se juntar osso com osso, nervo com nervo, Aleluia. braço com braço, e ali vai, e de repente se torna um exército e fica habitável aos olhos de Deus. Coisa linda, Deus. Talvez você entrou nessa manhã aqui só por entrar. Talvez você que está nos assistindo, você que está do outro lado aí ouvindo ao alcance das nossas vozes, talvez você só entrou para assistir. Não, vamos ver o que esse povo tem para falar. Eu quero te dizer que 2025 Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Aleluia. Eu creio, Deus. Assim como Deus, Ele mandou Ezequiel profetizar sobre o vale dos ossos secos, Deus, Ele manda falar para você que Ele tem algo novo para fazer na tua vida esse ano. Esqueça dos problemas, esqueça das situações, das ameaças, dos conflitos. Deus tem novo para você. Eu creio, Jesus. Aí entra aqui, meus irmãos, oh Jesus, o contexto da promessa. Apesar dos caos ao redor, Deus assegura ao povo que Ele permanece fiel às suas promessas. A visão de um novo começo, meus irmãos, não é apenas sobre a restauração física, não, a terra de Judá, mas também sobre a renovação espiritual. Deus está chamando Israel para confiar nele como o único verdadeiro Deus. Deus, Ele chama, meus irmãos, a igreja, a comunidade cristã Zoe, a confiar somente nele, a se derramar somente nele, a buscar somente nele, e coisas novas haverão neste lugar. Deus. Aleluia. Terceira coisa, meus irmãos, o paralelo com a história de Israel, do Egito ao exílio. A história de Israel é marcada por ciclos de escravidão, por ciclos de libertação, queda,
e também renovação. Desde a libertação, meus irmãos, do Egito, passando pelo período dos juízes, os reinados de Davi e Salomão, até o exílio na Babilônia. Deus, ele constantemente interveio para restaurar o seu povo quando eles se voltarem para ele. Ou seja, Deus, ele só vai ter um renovo com você. Deus, ele só vai ter um chamego com você quando você se posicionar. Quando você realmente vestir a camisa. Olha, não, quem sou eu sem Deus? E o que é Deus sem eu? Deus, meus irmãos, sem nós, ele continua sendo Deus. E nós sem Deus não somos nada. Verdade. Nós somos apenas uma pessoa que acha que é o bambambam, que acha que é o rei da cocada preta. Mas quando faz só assim, ó, desculpa. Quando nós só fazemos assim, ó, ai, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de tocar bateria, não quero mais saber do irmão fulano, do irmão ciclano. Quando o cara aperta, meus irmãos, e a única coisa que nós clamamos que sai da nossa boca é: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas Deus nos ensina nesta manhã um novo ano, que é no meio da abundância que devemos clamar, que é no meio da dificuldade que devemos clamar. A nossa vida, meus irmãos, é igual um elevador. Uma hora nós estamos lá em cima, com a conta paga, com a despesa cheia, e aí você esquece que existe um Deus que te levou a um patamar glorioso. Aí de repente a sua vida muda, você está lá embaixo. Aí você lembra que existe um Deus. Mas, Senhor, por que isso acontece comigo? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu perdi a minha família? Porque na hora que você estava na abundância, você deixou de glorificar a Deus. E quando você está na dificuldade, na prova, aí você lembra que existe um Deus. Mas Deus, nessa manhã, manda dizer para você que é para você lembrar dele na hora difíceis e na hora alegres, na hora da dificuldade e também na hora da harmonia, na hora da abundância. Um novo êxodo, meus irmãos, o retorno do exílio é frequentemente visto como um novo êxodo. Assim como Deus libertou os israelitas do Egito, ele prometeu libertá-los da Babilônia também. Isaías usa imagens familiares, como o caminho do deserto e rios do ermo, para lembrar, meus irmãos, ao povo do poder de Deus em transformar situações impossíveis. A quarta coisa aqui, meus irmãos, é a mensagem relevante para as nossas vidas hoje. A mensagem de Isaías transcende seu tempo e ecoa até os dias de hoje. Assim como Israel experimentou momentos de cativeiro e restauração, todos nós enfrentamos momentos em que precisamos de um novo começo. Deus, ele continua sendo Deus de promessas, capaz de transformar desertos em jardins e trazer vida aonde parece haver apenas morte. Será, meus irmãos, que estamos preparados para abraçar o novo de Deus para as nossas vidas? Será que nós estamos preparados, obrigado,
para abraçar o novo de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Como eu falei, talvez você entrou nessa manhã aqui só por entrar. Talvez você entrou nessa live só para observar. Talvez você que está aí ao alcance da minha voz possa dizer: nossa, mas eles não cansam de pregar o Evangelho, eles não cansam de falar de Jesus. Porque Jesus é o sentido da igreja. Jesus é o novo começo para as nossas vidas. Se não tem Jesus, não tem história. Se não tem Jesus, não tem começo. Só vai ter desgraça, só vai ter fim. E o que eu aprendo hoje, meus irmãos? Na prática. Primeira coisa que eu aprendo é deixar o passado no lugar dele. Reflita sobre seus erros, feridas e até mesmo decepções que ocorreram em 2024, que ainda ocupam as suas mentes. Ore e peça que Deus o ajude a libertar, pedindo perdão a Ele e também a cura nessas áreas. Escreva em um papel, meus irmãos, tudo o que você precisa deixar para trás. Entregue simbolicamente a Deus como um ato de rendição. Um exemplo bíblico é Paulo, onde ele decidiu esquecer as coisas que ficaram para trás. Filipenses 3, 13 e 14. O que ele fez? Focou no alvo. E qual que é o seu alvo, pastor? Qual que é o seu alvo, Paulo? Ei, apóstolo Paulo, qual que é o seu alvo? O meu alvo é Cristo. Aleluia! Deus. Que nessa manhã o seu alvo, meus irmãos, seja Cristo. Não um Cristo que ainda continua no madeiro, mas um Cristo que foi colocado no madeiro, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus! Aleluia! E ele está no nosso meio para dizer que há solução para o seu problema. Abre-se para o novo. Segunda coisa, esteja disposto a sair da zona de conforto. Mas que zona de conforto é essa, pastor Leonardo? Eu só fico aqui, ó. Eu só quero ficar aqui. O meu lugar é aqui. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me viu, daqui ninguém vai nunca me ver. Deus me quer, meus irmãos, que você seja ativo. Que você não fique parado só em um lugar, olhando as coisas ruins, mastigando, degustando as coisas ruins, sendo que Deus tem algo novo para você. Comece a observar. Comece a colocar Cristo como seu alvo. Coloque uma meta na sua vida para esse ano de 2025. Pergunte-se o que Deus está me chamando. Para quê? Para fazer de diferente deste ano. Talvez seja iniciar o ministério, ou decidir-se mais a oração, ou buscar reconciliação em um relacionamento. Exemplo bíblico, meu irmão. Deus chamou Abraão para quê? Para sair da sua terra e ir para uma terra que ele mostraria. Abraão disse não. Pois não, Senhor. Quando Abraão recebe o único filho, Isaac, e Deus fala: me dê o seu filho. Eu quero o seu filho. Será que nós, nosso único filho, sacrificaria ele para Deus? Porque Deus fez isso. Deus, ele sacrificou Jesus, o seu único filho, para que morresse na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estarmos aqui glorificando e exaltando o nome dele. Ah, mas pastor Leonardo, eu não vi. Eu não vi Jesus morrer na cruz. Eu não vi Jesus fazendo milagres. Eu não estava lá. Não precisa você ver, querido.
chateado, você está amargurado. E vem uma pessoa que nunca te viu mais preto nem mais branco e revela tudo o que você está passando. Ou até mesmo você, no seu íntimo lá da Bíblia, encontra o texto que está falando tudo aquilo que você está passando. É Deus ou não é falando contigo? Então creia. Foco. Cristo no centro. Cristo em todo o tempo da minha vida. Eu não olho nem para a esquerda e nem para a direita. Eu olho para o alvo. Meu alvo é Cristo. Aleluia! Terceira coisa, confia em Deus nos momentos difíceis. Identifique o deserto em sua vida, meus irmãos. Seja ele emocionais, seja ele espirituais ou até mesmo financeiro. Deus, ele promete fazer um caminho no meio dessas dificuldades. Primeira coisa, lembre-se de que mesmo que você não veja resultados imediatos, que você não vai ver, Deus, ele está trabalhando. Continue orando e confiando. Exemplo bíblico é quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho. Deus, ele abriu um caminho aonde não havia. Para quê? Para que aquele povo passasse com segurança. Eu tenho um amigo no trabalho e a gente conversa muito. Ele se decepcionou com a igreja. Por quê, pastor Léo? Ele me contou que ele estava numa igreja que o pastor usava o dinheiro para benefícios próprios. Por que ele sabia disso? Porque ele convivia na casa do pastor, com os filhos do pastor. Usava o dízimo para usar droga, para beber. Por isso, meus irmãos, essa igreja, Comunidade Cristã Zoe, ela é transparente com vocês. Você que está chegando hoje na nossa igreja, você que já faz parte da nossa igreja, você que está na live, se você quer saber um pouco mais da igreja, Comunidade Cristã Zoe, vem nos dias de culto, onde a gente presta conta e coloca aqui nesse painel tudo que entra e tudo que sai. Porque nós somos uma igreja transparente. E aí, meus irmãos, onde está o coração desse jovem? Fala para mim, irmão. Como é que fica o coração desse jovem? Será que ele vai ter gosto de entrar numa igreja novamente? Não vai, porque ele não confia. Mas aí, olha como é que é as coisas. Ele colocou no coração dele um propósito. Ele trabalhava num lugar e ele não gostava mais de trabalhar ali. Ele falou: Senhor, eu tiro a Coca-Cola por 1 ano da minha vida. Eu nunca mais eu coloco a Coca-Cola na minha boca, se o Senhor abrir uma porta melhor para mim. E aquele jovem foi perseverante. Com 6 meses de propósito, sem colocar uma Coca-Cola na boca, a porta de emprego para ele abre, onde eu estou trabalhando hoje. Um menino de 23 anos, que sofreu com a igreja, sai da igreja, vai para o mundo, coloca um propósito entre ele e Deus, e Deus observa a vida dele, faz o que ele quer, e ele consegue o objetivo, mas ele não deixa de orar 1 minuto. Um menino doce, um menino bom, feliz, tem conquistado as suas coisas, comprou um carrinho, tem medo de dirigir. Eu vou do lado dele e falo: não, filho, vai assim, vamos, não, eu não vou levar seu carro, você que vai levar. E ele pega o carrinho dele todo alegre, vai para casa: ô Léo, obrigado, me manda mensagem: ô Léo, feliz ano novo, filho. Então, meus irmãos, quando Deus Ele tem algo novo para mim e para você nesse ano de 2025, mas para isso acontecer, você tem que colocar o foco
sem mais delongas, que já a hora já está avançada. O quarto é o planejado com propósito. Planeja com propósito. Use o início do ano, meus irmãos, para revisar os seus planos e submetê-los a Deus. Como está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 3: confie ao Senhor as suas obras, e os seus planos serão bem-sucedidos. Estabeleça, meus irmãos, metas espirituais, como ler a Bíblia inteira, praticar de discipulados ou servir em um ministério. Exemplo bíblico é Neemias, que planejou a reconstrução dos muros de Jerusalém com oração e sabedoria. Quinta coisa, meus irmãos, que eu aprendo aqui é celebrar as pequenas vitórias. Aprenda a valorizar cada passo dado no novo caminho. Muitas das vezes as mudanças de Deus acontecem gradualmente. Compartilhe testemunhos com sua igreja, ou pequenos grupos para edificar, outros com o que tem feito. E aqui, meus irmãos, fica um exemplo bíblico para celebrar as pequenas vitórias. Quando os israelitas chegaram até a terra prometida, eles ali celebraram com ações de graças pelo que Deus tinha feito. Josué capítulo 4, 6 e 7 vai dizer: então, meus irmãos, creia que o milagre da sua vida está por vir, está para acontecer. Mas para isso acontecer, você tem que ter o renovo de Deus, você tem que focar Cristo como centro. Para concluirmos essa mensagem, ao longo da história, vemos que Deus, Ele é especialista, meus irmãos, em transformar vidas e situações. Desde o Êxodo, quando Ele abriu o Mar Vermelho, até o retorno do povo de Israel do cativo da Babilônia, o Senhor sempre esteve comprometido em restaurar e renovar. Por quê, pastor Léo? Porque Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. É Ele que transforma desertos em jardins. É Ele que oferece caminhos onde antes só havia desespero. Isaías 43, 18 e 19 nos apresenta um chamado poderoso: deixar o passado para trás e abraçar o novo que Deus está fazendo. Isso não significa ignorar as nossas experiências ou esquecer o aprendizado do passado, mas sim evitar que eles nos aprisionem. Deus deseja que olhemos para a frente com fé, irmãos, e com esperança, confiando que Ele tem algo maior preparado para mim e para você. Nessa nova etapa, é essencial reconhecer de que o novo de Deus exige atitudes de nossas partes. Por isso, meus irmãos, precisamos primeiro, medos e falhas passadas. Segundo, abrir nossos corações para em sua provisão, mesmo em meio ao deserto da vida, lembrando que Ele é o Deus que fez brotar água em lugares secos. O novo começo, meus irmãos, que Deus nos oferece, não é apenas sobre mudança externa, não, é uma transformação profunda que começa dentro dos nossos corações. Ele deseja nos renovar espiritualmente, nos fortalecer nossa fé e alinhar a nossa vida com o seu propósito eterno. Em 2025, nós somos convidados, meus irmãos, a abandonar os pesos do passado e viver na liberdade que Cristo nos deu. Mas como assim, Léo? Deus tem planos de paz, sim ou não? Mas não de mal, para nos dar, meus irmãos, um futuro e uma
esperança melhor. Ele está nos chamando a confiar, a caminhar e também a viver uma vida plena em sua presença. Que possamos nesse novo ano abraçar o que Deus está fazendo, mesmo que ainda não compreendemos completamente. Ele é fiel para cumprir as suas promessas e nos levar a um lugar de crescimento, paz e realizações espirituais. Fique de pé nesse momento. Você que talvez entrou aqui nessa manhã amargurado, triste, preocupado, e talvez você, até mesmo você que está aí do outro lado da live, não consegue mais realizar os sonhos, realizar os projetos, realizar tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Você que entrou aqui nesta manhã com medo, receio, sem foco, para mais, pastor Léo, a minha vida não tem mais sentido, a minha vida não tem mais jeito. Eu entrei aqui porque eu não tinha nada para fazer. Eu entrei nessa live porque eu não tinha nada para fazer. Mas nessa manhã Deus te chama para o novo. Deus nessa manhã Ele te chama para um recomeço. E você que quer entrar com esse ano de 2025, com esse novo renovo, com esse novo recomeço, saia do seu lugar, eu quero orar com você. Você que entendeu a mensagem, você que prestou atenção no que Deus fez para aquele povo, e talvez você entrou aqui hoje apenas por entrar, mas se você entendeu a mensagem, quer entrar no novo ano que começa para a comunidade cristã Sonho hoje, dia 5 de janeiro, Deus Ele quer renovar a sua história. Deus Ele quer mudar o seu quadro de vida. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia! Não tenha vergonha de que fulano, ciclano vai rir de você. Você que está aí do outro lado da live, você que está ao alcance da minha voz, e sente e quer um recomeço, coloque aí nos comentários um amém. Eu quero. Você que está ao alcance da minha voz, coloque a mão no seu coração e diz: eu quero um recomeço com Deus nessa manhã. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Não deixa que a situação se agrave. Não deixe que os momentos ruins que você tem passado, enfrentado, te culpem por não tomar uma atitude de um novo recomeço com Deus. Oh, aleluia. Deus Ele te chama para um novo começo. Ele tem coisas novas para você, né, Diana? Mas para isso acontecer, você tem que tomar a posição. Você tem que dar o primeiro passo. Amém? Amém, igreja? Amém. Não há? Que Deus te abençoe. Que você seja restaurado e transformado por Deus cada dia mais. Você que está do outro lado da live, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está ao alcance da nossa voz, que o Espírito Santo de Deus te alcance e que você venha ter um recomeço de Deus na presença dEle.